Olá novamente, pessoal. Esse é o segundo vídeo da nossa primeira aula, da nossa primeira semana. E é um vídeo que eu fiz ele separado do primeiro vídeo, porque o primeiro vídeo é realmente uma introdução extremamente básica do Photoshop. Realmente, se você não tem vivência, não mexia com Photoshop, não tem conhecimento básico de Photoshop, então vale a pena assistir aquele primeiro vídeo. E eu separei a parte mais parruda do curso, digamos assim, dessa primeira semana, nesse segundo vídeo, que é onde eu vou mostrar como criar e como configurar suas brushes, seus pincéis. É bem legal a gente ter a nossa própria forma de construir nossos pincéis, porque embora a gente possa baixar em sites, ou alguns artistas muito bons também disponibilizam as brushes deles para você baixar, você poder criar suas próprias é bastante interessante e também traz um certo profissionalismo ao seu trabalho, assim, já que você vai poder dar exatamente a cara que você quer e não ficar dependendo de soluções, assim, de encontrar ou não as soluções na internet para você baixar. Então, nessa primeira aula, criando e configurando brush, eu vou mostrar de leve só essa paleta das brushes aqui. Ela vem com várias brushes já do Photoshop, né? Eu vou pegar essa primeira, que ela é bem básica. Vendo que ela não faz nada, ela é praticamente um carimbo aqui, você não tem impressão da caneta nem nada. E a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar a pressão da caneta. Clicando aqui. Aliás, desculpa. Agora sim, clicando aqui. Clica na opção Transfer. Ele já vai mostrar aqui embaixo o comportamento da sua brush, então ele já está com a pressão da caneta já. Aqui, se não tiver, você pode olhar aqui nessa parte. Pen Pressure e Pen Pressure. Pode ser que às vezes você clicando no transfer esteja off, aí ele vai mostrar aqui que já não tem esse controle. Então é só ligar aqui, tá tranquilo. E outra coisa também, no Brush Type Shape, você vai configurar para 10%, ou onde você se sentir melhor, mas aqui é o espaçamento da brush. Quanto mais eu aumento, mais espaçado fica, né? Então fica, às vezes, não existe certo e errado, né? Na pintura digital existe o certo para a situação que você está desenhando. Então nessa que a gente vai trabalhar, eu gosto do espaçamento com pelo menos 10% de espaçamento aqui, que é onde eu acho ideal, que a pincelada fica homogênea, ela fica bem gostosa. Você pode ver que você pode ir fazendo gradualmente aqui a transição, que ela fica bem legal. Tendo isso configurado no nosso pincel, na nossa brush, vou mostrar como criar brushes específicas para situações específicas. É diferente dessa brush que a gente usa para desenhar, por exemplo, que a gente usa para fazer um contorno, fazer um personagem, fazer alguma coisa, só para estar desenhando mesmo. Já é legal ela estar com a pressão da caneta, né, para a gente poder sentir, fica bem próximo do que seria o lápis mesmo. Às vezes tem alguns ilustradores que deixam uma configuração bem parecida com o lápis mesmo, fica bem legal. A gente consegue simular bem próximo do que a gente costuma fazer no manual. Mas no caso, a aula de hoje é para mostrar brushes específicas de comportamento mesmo, para folhagem, para várias situações. Vou mostrar algumas delas aqui. Bom, essas são algumas das situações que eu vou apresentar e que a gente vai criar brushes específicas para ter o mesmo comportamento que alguns desses objetos e coisas têm nessas cenas aqui. Por exemplo, aqui tem uma moita, né? Tem outra moitinha aqui também que tem um comportamento bem diferente, ó, se você olhar as folhas delas aqui. Temos neve, temos pelos, né, diversificados aqui também. A neve já repousada depois que ela cai. Rochas e penas também. Aqui são só alguns exemplos. Você pode, toda vez que você sentir necessidade, você pode tentar pensar numa forma de configurar uma brush para um comportamento específico na sua imagem. É sempre importante dizer também que isso não resolve a imagem em si. Ao longo do curso a gente vai trabalhar em vários conceitos que vão mostrar como a gente construir uma imagem inteira, com propriedade, com bastante noção do que a gente está fazendo. Mas a brush ela pode ser um auxílio muito valioso, principalmente em momentos de grande produção. Para quem trabalha na indústria, tem que fazer várias ilustrações ao longo do dia.
A gente sabe que deixa um resultado legal e também te poupa tempo. Até mesmo que você tenha tempo, é legal você conseguir fazer detalhes interessantes na sua imagem sem precisar ficar vindo aqui desenhando folhinha por folhinha, a menos que seja do seu gosto pessoal. E eu falo isso por experiência própria, porque eu particularmente, quando eu tenho tempo, eu gosto de eu mesmo ir lá e desenhar cada folha e tudo mais, cada aspecto, mas no meu dia a dia de produção, às vezes eu não tenho esse luxo. Então eu vou mostrar para vocês como criar algumas brushes com esses comportamentos específicos aqui, a partir dessa que a gente configurou para ter a pressão da caneta. Bom, como a gente vai fazer para sair dessa primeira brush aqui, que a gente configurou, e transformar ela nesses outros comportamentos aqui? O principal raciocínio nesse começo é você entender o padrão de cada um desses aspectos aqui, para poder primeiro fazer a matriz da brush. A matriz da brush seria essa forma inicial que ela tem aqui. Que nem quando a gente clicou nessa, ela vinha sem a pressão da caneta, então é a base da brush. E à medida que a gente vai configurando, ela vai tendo outros comportamentos, então aí seria a brush, além de criada, ela configurada também para sua aplicação. Então a gente pode começar por essa moita aqui, que talvez seja o tipo de brush mais simples de configurar, né? E eu vou abrir um arquivo novo. Só para antes de eu começar no arquivo novo, normalmente quando eu estou trabalhando, do começo até o final da ilustração, eu não gosto de deixar o fundo branco na imagem. Normalmente eu deixo um cinza, um cinza escuro, só porque às vezes cansa um pouco minha vista mesmo por conta de estar branco. Mas nessa finalidade específica de criar a brush, eu crio um novo arquivo com a imagem toda em branco. Eu vou aumentar ele aqui um pouco. E não é uma regra isso, você pode criar da forma que você achar melhor, mas eu costumo deixar, quando eu vou criar uma brush, eu costumo deixar realmente quadrado aqui, com os 4 lados iguais da área de trabalho, porque apenas por questão assim de como eu vou configurar essa brush para se movimentar de uma forma específica depois, eu gosto de deixar ela centralizada, como se estivesse dentro de uma esfera ou de um próprio quadrado mesmo. Depois eu vou explicar melhor como funciona isso. Bom, aqui eu tenho a nossa boa e velha brush ali que a gente configurou com a pressão da caneta. Não tem segredo nenhum até então, né? O que é importantíssimo a gente saber quando for criar uma brush. E por isso que eu pedi para o fundo da área de trabalho ficar branco. Porque uma vez que você cria a matriz da brush, ela funciona dessa forma. O que estiver mais próximo do preto, da cor preta, é o que vai ser a cor da brush depois. Vamos supor que eu esteja usando a brush e escolho uma cor aleatoriamente ali. Essa parte preta da matriz da brush é onde vai aparecer a cor que eu estou escolhendo. E quanto mais para o cinza até o branco você fizer, ele vai funcionar como uma transparência na sua brush, como um alfa, né? Então assim, as áreas onde eu deixar um cinza bem clarinho, ele vai funcionar na brush de uma forma transparente. Por exemplo, se eu criasse uma brush dessa forma aqui, essa forma bem esquisita aqui, e escolhesse uma cor para ela depois, essas partes onde estão pretas, elas estariam azul, por exemplo, e estariam um azul pro transparente para essas bordas que estão em cinza aqui. Se de repente ficar alguma dúvida, eu vou mostrar melhor depois quando a brush estiver configurada, mas é importante saber isso, porque como a gente vai criar e reproduzir padrões, é interessante a gente saber onde colocar mais escuro, ou mais para o cinza, ou mais para o branco, para poder trabalhar com esses padrões de uma forma legal. Então, eu tenho aqui a moita que a gente vai tentar reproduzir o padrão dela. Eu vou deixar ela apenas como exemplo aqui. E também a gente, como eu falei, a gente vai trabalhar do preto para o branco aqui sempre, né? Para configurar a brush. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar mais ou menos aqui como funcionam as folhas aqui dessa moita e vou tentar reproduzir um pouco aqui. Não precisa ficar exatamente igual, mas eu vou tentar fazer mais ou menos algumas, assim. De forma bem sutil também. Ela tem uma folhagem mais ou menos assim.
com a ferramenta laço aqui fazendo esse primeiro molde, e depois eu vou trabalhar nele pra... Ela é mais voltada pra cima, né? Mas eu vou deixar pra todos os lados aqui também. Pra deixar... Eu sempre faço um primeiro shape com... Configurar a borracha aqui também. Sempre faço um primeiro shape com laço e depois eu venho dando uma trabalhada nas bordas aqui para ele não ficar muito marcado também nas saídas da brush. É só um recorte mesmo, assim, para deixar um pouquinho mais suave. E aqui não dá pra ver muito na foto, mas eu vou desenhar um pouco um pouco daquelas marquinhas assim da raiz da folha. Tô desenhando com laço, depois eu vou vir com a borracha para poder fazer de forma sutil essa passagem aqui. Mais ou menos assim, ó. É meio estranho porque a gente tem que trabalhar sempre no preto e branco, né, para configurar na brush, mas já imaginando como vai funcionar a cor aqui. Então no começo é um pouco estranho mesmo, mas depois você vai acostumando. Vou fazer um pouquinho rápido aqui pra gente não perder muito tempo nessa parte, porque essa aula é bem grande. Lembrando que isso daqui é apenas a matriz da brush, depois eu vou mostrar como configurar ela para que o comportamento dela fique mais fácil na hora de você trabalhar com ela no seu desenho. Vou deixar só um pouco mais... Como a folha normalmente ela é mais densa na parte próxima do caule, vou deixar ela um pouquinho mais cinza para as bordas para que ela fique um pouquinho mais transparente também na hora que eu estiver trabalhando com ela. Vou deixar ela um pouco mais próximo do redondo aqui também. Agora, nessa altura do campeonato, eu já posso abandonar a referência ali. E vou... Quando você está criando a brush, não tem problema. Você pode colocar quantas camadas você quiser aqui mesmo, enquanto assim, você sentir necessário, porque é quase como se fosse um desenho mesmo. Você está trabalhando nesse aspecto aqui, mas vai transformar numa matriz depois, mas por enquanto você pode trabalhar como se fosse uma ilustração normal. Aqui eu vou colocar em segundo plano, bem clarinho mesmo, quase que não dando pra ver, só para dar uma mesclagem melhor. Um pouco dessa, como se fosse uma folhagem de fundo ali. É pra ficar bem leve mesmo aqui atrás, quase pra não aparecer, meio que só um detalhe mesmo, assim, no fim acaba dando uma mesclada na cena. Dupliquei, vou deixar mais... Normalmente depois que eu termino eu já junto as layers mesmo, se eu não for mexer mais. Claro que a gente nunca tem certeza se a gente vai mexer mais ou não. E deixa ela meio que centralizada. Por isso que eu falei no começo de deixar quadrado o tamanho da área de trabalho, porque depois eu deixo ela como se fosse um carimbo aqui mesmo, né? Esse padrão de brush que eu criei. Essa é a parte mais difícil, né? Até então, que é você identificar o padrão da imagem que você quer reproduzir e criar a matriz da brush, que no nosso caso vão ser essas folhinhas aqui. Então eu venho no Edit, Define Brush Preset. Quando eu clicar aqui, ele vai aparecer a matriz que eu criei aqui do lado e vai deixar você dar um nome para ela. Se você quiser, pode dar só OK, que ele já salva com um padrão de nome dele diferente, então você pode ir criando várias. Mas é legal para deixar organizado, vou colocar aqui Moito. Eu gosto de nomes bem exóticos mesmo. E agora a gente vai voltar para outra imagem e eu vou mostrar como configurar esse comportamento dessa brush. Ela já está salva. Se eu clicar aqui na minha paletinha aqui de brushes, ó, eu já tenho ela aqui, tá vendo? Só que olha como é que ela fica. Ela fica igual aquela brush quando a gente pega no começo. Ela é praticamente um carimbo mesmo.
Tá vendo? Ó, bem solto aqui. Aí, ó, se eu vier aqui escolher qualquer cor, um verde mesmo. Ó aquilo que eu falei, tá vendo? Ó, onde você tinha deixado o preto da cena, ele ficou mais a cor que eu escolho. E quanto mais pro cinza ou pro branco eu deixar, ele vai ficando transparente. Ó, se eu clicar aqui por cima, como é que já fica. Então, assim, é bastante importante a gente ter isso em mente, porque toda brush que você for criar nova e for configurar, vai ser um auxílio bem grande na hora de você conceber essa matriz da brush. Você tem em mente que quanto mais escuro, mais forte vai ficando na cor, e mais claro vai ficando mais transparente. Tá certo? Bom, voltando aqui para aquele primeiro arquivo onde a gente estava, eu vou só ocultar um pouco aqui as nossas referências e a gente vai para a segunda etapa de criação da brush, que é a configuração dela para o comportamento. Como eu falei, ela continua se comportando aqui, se comportando muito mal. A gente vai disciplinar essa brush agora, fazendo com que ela pareça aquela nossa moita da referência, né? Quando a gente puder passar ela aqui. Então eu venho aqui na mesma opção que eu tenho de configuração de brush, olha como é que fica aqui. Lembra que antes era só esfera e agora só um círculo, na verdade, e agora é só a nossa matriz repetida às vezes até o infinito aqui. Então, normalmente eu deixo a pressão da caneta aqui, né, no transfer. Alguns casos específicos de brush, dependendo do comportamento que você quer ter com ela, você não precisa deixar o transfer ligado, né? E aqui ele tem várias configurações aqui de comportamento desse pincel, que são bem legais também. Um deles é o Shape Dynamics, que ele vai mostrar realmente como o shape vai fluir na hora que você pincelar. Tá vendo? Conforme eu vou mudando aqui. Isso vale, quando você estiver criando a brushes, vale a pena experimentar mesmo, assim, clicar em cada um desses aqui, ver como é que ele funciona, o que ele acrescenta. Tá vendo? Aqui ele muda um pouco o padrão para ficar mais interessante. Ele alterna a sua matriz da brush durante a pincelada. Tá vendo? Ó? Pra mudar mesmo o aspecto. Tá vendo que ele tá girando o ângulo dela. E que ele vai mudando também, achatando. Deixa mais fino na saída, na entrada. E aqui você flipa ela no eixo X ou no eixo Y, né? Principalmente em questões de folhagem é legal deixar também. Olha como ela já está aqui, ó. Tá vendo? Já fica um aspecto... Deixa eu colocar uma cor mais forte aqui. Já fica um aspecto interessante já. Parece aqueles cipós assim, né? Já fica... De repente, sua configuração poderia ser o ideal dela ser esse, assim. Você poderia parar por aqui. Mas no nosso caso, como a gente quer simular aquela moita legal que a gente viu lá, a gente vai mexer em mais algumas questões aqui. Nessa opção, Scattering, meu inglês é britânico, brincadeira, meu inglês é horrível, falo nem português direito, mas ele vai mudar algumas das configurações aqui, ele aumenta a contagem, por exemplo, de brushes no mesmo espaço. Esse daqui ele espalha um pouco elas conforme elas estão funcionando. Também você pode configurar a pressão da caneta para alguns aspectos assim. E no nosso caso, como a gente quer fazer uma moita, é legal ela tá com um volume mais ou menos aqui, assim já tá interessante. Né? Por enquanto eu ficaria até essa etapa, para chegar no aspecto da moita, né? Vou mostrar só algumas outras opções que tem aqui também. Texture, ele vai acrescentar, fora a brush que você está usando, ele vai acrescentar uma textura nela também. Então aqui ainda não vai dar para ver muito, mas tá vendo que ele já tá poroso, ó. Se eu tirar, ó, tá vendo? Ele tá lisinho a cor e aqui ele tá um pouco porosa por causa da textura. E aí tem outras opções de textura aqui também para mudar, você pode acrescentar também. No nosso caso, para moita a gente não vai usar. Dual Brush é interessante, bastante interessante na verdade. Ele te dá a opção de mesclar com essa brush que você já fez uma outra brush que você já tenha criado, ou enfim, ou que já tem aqui pronta também no Photoshop. Em alguns casos específicos pode ser bastante vantajoso. Color Dynamics, ele é interessante também, assim, ele vai fundir essas duas cores que você usa aqui.
vou deixar assim. Então ele pega essa primeira cor que tem aqui, vou escolher um verde, vou pegar uma cor bem contrastante mesmo, um vermelho assim. E... aqui não tá. Conforme você mexe nas configurações dele aqui, ele vai mudando um pouco, mesclando essas cores aqui, dentro da brush. Eu não costumo usar muito assim não, assim, só em casos assim bem... Não me lembro muito de ter usado o Color Dynamics, mas é tudo de conhecimento daí. Vou tirar ele aqui. E por enquanto é isso. Para chegar na brush que eu queria é essa daqui, mais ou menos, né? Então assim, uma vez que você configurou o comportamento dela, a gente tinha criado, recapitulando, né? A gente tinha criado a matriz da brush, que era a forma básica dela, e agora a gente disse para o Photoshop como a gente quer que a nossa brush se comporte. Então, depois que você criou tudo isso, você clica nessa opção assim aqui dessa mesma barra onde você está configurando, e ele tem a opção New Brush Preset. É a mesma coisa como se a gente estivesse criando uma brush, né? Ele vai dar a opção de você dar um nome e tudo mais. Aqui já está como Moita 1, porque eu já criei a Moita, então ele vai numerando assim por diante. E é bastante importante você deixar sinalizada essa opção aqui, ó, Capture Brush Size in Preset. O que você está dizendo com isso para ele? Que você está configurando a matriz da brush junto com a configuração que você deixou aqui. Essa é a parte mais importante mesmo depois que você configurar, para que você possa salvar a sua brush da forma que você deixou. Aí quando você voltar aqui nessas opções com as brushes que você tem, você vai ter as duas. Você vai ter a matriz dela, que é aquela toda travada, e você tem essa que você já configurou, que já está se comportando da forma que você gostaria. Deixa eu voltar aqui na matriz. Ó, se eu arrasto a matriz desse jeito, ela vai dessa forma. Deixa eu limpar um pouco. Ó, tô na matriz só. Tá vendo como ela fica? Na que eu configurei, ó, a mesma passagem, ela já tem outro comportamento, sabe? Ela já muda, já aparenta ser mais natural. E agora a gente vai voltar aqui, eu vou tentar fazer essa brush parecer essa moita aqui. Vou criar uma camada nova. E vamos lá. Ver se a gente acertou na medida aqui. Aqui tem uma opção que eu acho bem legal. Uma vez que eu fiz esse primeiro shape da moita, só na cor mais escura dela, eu vou querer pintar aqui dentro, mas sem que vaze muito dessa pintura pro lado de fora desse primeiro shape que eu fiz. Eu tenho essa opção aqui, ó, Lock. São várias opções de trava, né? Você pode travar a camada para ela realmente não ser movida de forma alguma, não ser clicada, mexida. E tem essa opção aqui de Lock do espaço do shape da camada. Uma vez que eu faço isso, eu continuo podendo mexer para onde eu quiser e tudo mais, mas quando eu for pintar com uma outra cor aqui, ele vai manter o shape da forma que está quando eu travei, tá vendo? Ele não vaza, eu posso pintar aqui dentro da forma que eu achar melhor aqui, que ele não... que ele mantém minha pintura aqui dentro mesmo. E, bom, para tentar chegar mais ou menos naquele comportamento que a gente tinha se proposto a fazer ali, tá bem grande, né? Deixa eu diminuir um pouco. Tá vendo que sem muito trabalho, sem ter que desenhar folha por folha, a gente tem aqui, lógico que dá um trabalhinho montar a brush, configurar ela, mas uma vez que você configurou, toda vez que você precisar fazer uma moita bacaninha aqui, você pode vir
configurar dessa forma aqui também. Tá vendo? Não ficou exatamente, né? Mas já ficou uma moita legal. A gente poderia fazer a sombra aqui também. Nesse mesmo formato. Tinha mudado a borracha, deixa eu voltar.